Faça barulho! Boa noite! Como é que vocês estão? Eu vou ensinar uma coisa. Quando eu pergunto assim, normalmente onde eu passo, como é que vocês estão? Vocês têm que falar no 12. Fala no 12. Como é que vocês estão? Muito bem. Podem se sentar, obrigada. Eu quero agradecer a esse convite tão especial para estar aqui nessa noite. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita emoção realmente poder compartilhar com vocês um pouco de tudo que eu tenho construído e vivido baseado na confiança. A gente viu aqui o lançamento desse projeto, esse projeto que tem caminhado já há 12 anos. Há 12 anos, quando a gente olha para uma história de 12 anos que essa igreja está aqui, né? Olha só, fez um par aqui, né? Com no 12. 12 anos de história, 12 apóstolos, tantas coisas lindas. Mas quando a gente ouve tudo isso que o Felipe colocou aqui para a gente consegue ter o entendimento de que muitas vezes a gente precisa dar um passo de confiança na nossa vida. E o que eles estão fazendo é um passo de confiança, e a fé para mim é você dar passo de confiança. Então vamos dar uma salva de palmas para essa família Levac, que tem levantado não só gerações, mas que tem levantado pessoas, empresas, famílias, para multiplicar gerações. E eles não vão parar. Então é importante que a gente, como pessoas que estão aqui, recebendo toda essa entrega, realmente coloque o valor. Não só um valor medido, mas um valor realmente de gratidão. Porque eu tenho certeza que eles já impactaram milhares de vidas através disso que eles começaram há 12 anos atrás aqui. E vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Meu coração já estava ali gritando, meu Deus, se eu moro aqui, meu filho já ia ter que estudar nessa escola. Como que eu vou fazer para o Rian estudar nessa escola? Porque é tudo que a gente mais busca. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa que não faz parte da minha palestra, mas o Juan, o ano passado, tive uma experiência na escola dele, que eu mudei ele de escola na metade do ano. Não era quebra de trimestre, nem de bimestre, mas eu não concordei com algo muito difícil que aconteceu dentro da escola, que difere da nossa fé cristã, daquilo que a gente ensina dentro de casa. E imediatamente eu estava em Portugal, o Juan fez um vídeo da sala de aula, me mostrou o que estava acontecendo lá, instruído pela direção da escola, uma escola famosa, uma escola que a gente paga caro todos os meses. E naquele momento meu coração gritou, porque eu falei, não é isso que eu ensino para o meu filho, eu prefiro que ele aprenda em casa, se for para aprender isso na escola. E naquele momento eu liguei imediatamente, eu tirei ele da escola, eu estava em Portugal fazendo um evento, e eu tirei ele da escola e procurei outra escola imediatamente. Então se eu tivesse, pastor, a oportunidade de ter uma escola assim perto da minha casa, eu não mediria um esforço para ter meu filho lá, meus filhos, né? Então, gente, que delícia estar aqui compartilhando com vocês. Eu sou Grace Joviane, eu vou pedir para os meninos passarem aí um slide que eu trouxe já. Pode colocar direto no slide 3, se você puder. Pode pular esse, põe logo no slide 3. Esse aí é um vídeo, pode pôr no slide 3. Essa é minha família, eu moro na cidade de São José do Rio Preto. Juan está aqui, é meu filho, tem 15 anos. O pequeno é o Rian e o meu esposo, o Ricardo. Eu moro em São José do Rio Preto há mais ou menos 6 anos, e a minha história nem sempre foi como essa história que vocês muitas vezes enxergam nas redes sociais. Então, a minha história ela começou há muito tempo atrás em uma favela no interior de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu sou gaúcha, mas morei em Dourados durante algum tempo. Alguém conhece Dourados aí? Alguém conhece Dourados? Pois é, eu morava em uma favela na cidade de Dourados. Se você quiser mudar o slide para mim, pode mudar. Eu quero compartilhando com eles algumas fotos para que vocês possam ver. Essa sou eu com 8 anos de idade. E eu comecei a empreender com 8 anos de idade. Nessa época eu vendia geladinho. Alguém aqui já vendeu geladinho na vida? Hã? Eu vendia geladinho para poder comprar a roupinha e o enxoval do meu irmão, porque meu pai não tinha condição de dar. O que ele trabalhava, o que ele ganhava, metade era para bebida, outra metade gastava com outras coisas. Enfim, o que chegava em casa era muito pouco. E eu fui treinada desde muito pequena a ser forte. Alguém aqui foi treinado desde pequena a ser muito forte? Eu tive que ser forte desde muito jovem.
com o intuito de não só ajudar a minha família, mas também o sonho no meu coração, aquele desejo ardente no meu coração de mudar a minha história, de mudar a minha vida, queimava desde muito jovem. Eu não aceitava o que acontecia no meu ambiente. E uma das coisas que eu quero falar para vocês hoje, que Deus quer falar para você, que você não pode aceitar o ambiente de você de forma que você vive hoje de forma conformada. Vira para o lado e fala assim: a partir de hoje, eu vou me tornar inconformado. Eu vou me tornar inconformado com a realidade que eu vivo, eu vou me tornar inconformado com os resultados que eu tenho, eu vou me tornar inconformado com a história que me contaram. Porque em Romanos no 12:2 fala que você não pode ser conformado com este mundo. E esse mundo, ele não está distante de você, esse mundo ele está aqui, naquilo que você pensa, naquilo que você replica. Então, nessa idade, eu tinha grandes sonhos. E os meus sonhos eram inacessíveis pela realidade que eu tinha. Com 15 anos, meus pais se separaram, fomos morar em Nova Mutum, no Mato Grosso. Alguém conhece Nova Mutum? Nova Mutum, no Mato Grosso. Pessoal que está em casa aí, que está assistindo, eu quero também pedir para vocês compartilharem esse vídeo. Copie o link, coloca no grupo de WhatsApp onde você está, onde você tem conhecido, porque a gente precisa divulgar aquilo que é bom, e esse canal do YouTube aqui tem muito a transmitir para vocês que estão em casa. Então compartilha, a nossa parte a gente precisa fazer, né? E aí, eu quero falar para vocês que no meio de tudo isso, eu cheguei em Nova Mutum e eu tive que assumir muitas coisas. Me formei em administração empresarial e rural. Tem algum administrador aí? Me formei em administração empresarial e rural, comecei a administrar fazenda exportadora de soja na cidade de Sinop, Mato Grosso, já mudei bastante nessa minha vida. E aí um belo dia o dinheiro não dava mais. O dinheiro que eu ganhava era só para pagar conta, tudo aquilo que eu recebia era para pagar conta, pagar boleto, pagar conta, pagar boleto, pagar conta. Qualquer semelhança, ninguém olha para o lado, hein? Era desse jeito a minha vida, vocês não têm noção. Um belo dia apareceu na minha porta uma empresa de cosméticos e falaram para mim uma história de empreender, de conquistar a independência, de ter resultado financeiro. E eu falei: meu Deus, será e se? Será? Será que eu dou conta? Será que eu sei? E eu tomei uma coragem, uma decisão de fé, e eu comecei a sair do meu trabalho. Então foi um segundo momento de preconceito. Porque a gente acha que empreender, quando a gente escuta alguém falar de empreendedorismo, a gente tem uma expectativa. E essa expectativa muitas vezes não é a expectativa que a gente encontra. A expectativa que a gente se depara é aquela expectativa de uma coisa já pronta. Você fala: nossa, eu vou criar minha empresa. Pode passar o slide para mim aí, fazendo um favor. A expectativa é essa, quando você começa a empreender, quando você abre seu negócio, você fala: olha a expectativa, você visualiza, você fala: a expectativa é essa. Agora passa o próximo slide para o pessoal poder ver a realidade. Olha a realidade, você começou a empreender, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. É assim. E eu vou falar para vocês que essa estrada, ela liga Sinop a Juína. São 237 quilômetros de estrada de chão. E eu tive que passar por essa estrada muitas vezes sozinha, para chegar do outro lado e realizar os meus sonhos. E com essa foto eu quero mostrar para vocês que não importa a profundeza do barro que você está atolado hoje, não importa a profundidade dos desafios, a distância dos quilômetros, Deus está lá do outro lado para abençoar, e você só vai alcançar aquilo que Deus tem para você a partir do momento que tiver coragem de colocar o pé. Porque se você não colocar o pé, as coisas não vão acontecer. Eu tive que muitas vezes me deparar com um atoleiro, com quilômetros e mais quilômetros de estrada. E quando eu entendi que o sucesso dependia de mim, porque a parte de Deus Ele já tinha feito, a minha vida mudou. Então vira para o lado e fala assim: o meu sucesso depende de mim. Agora vira para o lado e fala assim: eu não vou deixar, nem você nem ninguém, roubar minhas bênçãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes na vida a gente permite que as pessoas passem e tirem o nosso sonho. A gente deixa com que as pessoas que não têm o mesmo sonho, a mesma promessa que nós, tire a nossa alegria de desfrutar aquilo que Deus preparou para a gente. Muitas vezes na nossa vida, porque nós crescemos dentro de uma criação, crescemos cheia de limitações, e aí quando a gente vai para fazer alguma coisa, qual é a primeira coisa que a gente faz? Opinião alheia. Só que o grande problema é que você pede opinião para a pessoa errada, por isso que você leva balde de água fria. Então fala assim: eu levei balde de água fria porque eu mereci. Tem muita coisa que Deus já colocou no teu coração e você ainda está pedindo sinal.
Tem muita coisa que Deus já colocou no teu coração e você está pedindo ainda, será que é? E se? E se não der? E se der? E se eu for? E se eu não for? E se der certo? E se eu tomar a decisão de fazer e aquilo realmente acontecer? Porque se Deus te deu um sonho para sonhar, Ele te deu capacitação para realizar. E você só não vai realizar se você não fizer a sua parte. Existem 3 partes na vida: a parte sua, a parte de Deus e a parte do outro. A parte do outro você encontra com pessoas que você se inspira, que você modela, que você enxerga, que você acompanha, enfim, que você aprende. Mas essa realidade aqui foi uma realidade que eu precisei construir. Você como empresário, como empreendedor, você precisa entender que tudo na vida é um processo. Essa Grace do antes que começou a empreender, essa Grace aqui tinha 22 anos. Eu estava cheia de sonhos, enfrentando uma realidade dura, contando moeda para tudo. Eu comecei a empreender com R$130. E eu cheguei a faturar mais de 46 milhões de reais no ano de 2020, em plena pandemia, vendendo batom. O que eu quero falar para você é que não foi fácil. A realidade é aquela do barro, mas só chega do outro lado, só chega no asfalto quem passa, quem enfrenta com coragem e disciplina. Nessa época eu quero compartilhar com vocês como a Grace Gioviani pensava, porque é muito lindo olhar hoje para as fotos, olhar e falar assim, nossa, está ostentando, está ali, está aqui. Não, quando eu coloco qualquer coisa nas redes sociais para vocês é para inspirar, para mostrar que realmente dá para mudar a tua história, dá para mudar a tua vida, dá para mudar a tua família, dá para mudar a tua empresa, dá para realizar todo e qualquer projeto que você tiver no teu coração, se você tiver a habilidade de mudar o teu posicionamento. Você precisa entender, em especial as mulheres que estão aqui hoje, você tem a possibilidade de mudar a tua casa. Nem tudo que acontece na sua casa é culpa do seu marido. Muita coisa que acontece que você não tem realizado é porque você não tem se posicionado, porque você não tem se colocado numa posição de mulher virtuosa que você precisa ser. Nessa época aqui a Grace dizia, nossa, é tão difícil, tudo para mim é difícil, nossa, eu nunca tive sorte, nada para mim, nada acontece fácil. Nessa época aqui, sofrida, essa época que eu estava muito bonita já estava bem maquiada, vocês não imaginam como é que eu ia para a fazenda trabalhar. Aqui eu já estou evoluída. E aí, mas aí aqui ainda eu estava contando moeda, já estava com um time de pessoas trabalhando. A empresa que eu atuava, a gente colocava pessoas para trabalhar junto, para revender o produto, enfim. E aqui, nessa foto, eu nunca esqueço um dia que eu fui convidada para ir num evento e eu saí de longe. Alguém aqui veio de outra cidade para hoje? Teve gente lá que veio de outra cidade. Uma salva de palmas para vocês. Eu saí de Sinop, Mato Grosso, e eu fui até Chapada dos Guimarães porque me falaram que ia ter um evento lá. E eu falei, eu vou investir o que eu tinha, o que eu não tinha. Eu peguei dinheiro emprestado, peguei o carro, peguei essa criatura minha que está aqui, essa criatura divina, abençoada. Meu filho tinha 1 aninho e pouquinho, coloquei dentro do carro e partimos, sem dinheiro nem para pôr gasolina. Eu era meia doida, sim, mas eu acredito que Jesus às vezes escolhe os doidos para confundir os sábios. E aí naquele dia eu estava com o carro cheio de produto, eu ia vendendo produto, colocando gasolina, porque eu precisava entender o que eu precisava fazer para mudar minha realidade financeira. Eu estava cansada de contar moeda. Se tem alguém aqui hoje que está cansado de contar moeda, eu quero que você anote tudo isso que eu vou falar para você hoje, porque dá. Eu mudei minha realidade, você também pode mudar. Eu estava naquele dia, naquela estrada, esperando que eu fosse chegar lá, eu ia ter a solução de todos os meus problemas. Eu cheguei naquele evento, a mulher olhou para mim e falou assim, você está onde você merece estar. E eu falei, oi? Eu vim de tão longe, eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha, com criança chorando dentro do carro, 700 quilômetros, para mim escutar isso, e eu fiquei indignada, gente, eu fiquei muito nervosa. Eu voltei para casa naquele dia, a verdade é que eu não prestei atenção em mais nada que aquela mulher falou. Eu fiquei focada só naquela frase, eu falei, isso é uma injustiça, eu trabalho tanto. Quem aqui trabalha tanto? Fala para mim, quem trabalha tanto? Eu trabalho tanto, eu dou o meu melhor, eu me capacito, eu enfrento, eu vou, eu faço, eu luto. O que ela está falando é uma grande mentira, eu não mereço o resultado que eu tenho. Eu mereço um resultado melhor. E eu fiquei indignada com aquilo, eu voltei para casa indignada. Cheguei em casa, mais uma vez, eu me lembro a cena, eu abrindo a gaveta e contando moeda para pagar um boleto bancário. E eu lembrei da cara daquela mulher olhando para mim, falando assim, você está onde você merece estar. Aquele dia
foi uma grande virada de chave na minha vida. Eu quero que agora, só para a gente praticar isso aqui, você vai virar para o lado e vai falar com um cara bem bravo assim. Você vai colocar, põe a postura, você vai olhar para o lado e vai falar assim: você está onde você merece estar. Não, mas vocês estão rindo, vocês estão bonzinhos demais. Vocês têm que falar assim com aquele arzinho de arrogância. Fala assim: você está onde merece estar. Fala. Vocês vão se lembrar disso. E eu cheguei em casa, naquele momento que eu me lembrei disso, que caiu a ficha. Eu fui para frente do espelho e eu falei: realmente, olha para você, você não vai inspirar ninguém desse jeito. Isso é o seu melhor, Grace Joviane. Que jeito que você vai inspirar pessoas a te seguirem se você está andando, se arrastando pela vida, resmungando igual uma hiena, falando: olha, eu não consigo, eu não sei, eu não consigo, meu time é fraco, o país está em crise, a cidade está em crise, maior crise do Mato Grosso é agora, em 2007, as coisas não acontecem. Se você está se arrastando e me vem um download tão grande que quem precisava mudar não era o mundo, quem precisava mudar era o meu mundo. A partir daquele dia eu comecei a ter mudanças radicais na minha vida, mas mudança de posicionamento. Fala assim: posicionamento. Eu precisei me posicionar diferente, mas primeiro não diante do Instagram, porque naquela época nem tinha. Eu não fui procurar branding de Instagram. Eu fui olhar no espelho e fui me amar. Eu fui olhar no espelho e fui entender o quanto eu era grande. Eu fui olhar no espelho e falar: eu sou filha amada de Deus. Chega de comer migalha, se tem um banquete pronto me esperando. E naquele momento eu tomei a decisão, fala assim, decisão de mudar a minha história. Quem aqui está cansado de trabalhar para pagar a conta? Vou levantar a mão, gente. Normal. Quem nunca passou por isso? Então agora você vai falar assim: a partir de hoje, eu tenho só aquilo que eu mereço. E eu mereço mais. E eu vou fazer mais. E eu vou mudar meu posicionamento. Eu vou ter profissão de fé. Porque a profissão de fé é fazer coisa ousada. Quando você continua fazendo aquilo que você está fazendo repetidamente, esperando um resultado diferente, igual aquela listinha que você fez lá em janeiro para começar esse ano, você está sendo um grande mentiroso para você. Porque você está fazendo uma lista de desejos e sonhos para se concretizar no ano de 2022. E qual o passo diferente que você fez no ano de 2021? Como que você quer ter um resultado diferente? Se você não está fazendo nada, você está esperando que Deus traga a oportunidade, você está esperando que Deus faça, que Deus dê, e você às vezes está vindo aqui na igreja pedir um sinal, e Deus está te entregando sinal, Deus está colocando outdoor, pisca-pisca, e você não está tendo ação. Eu entendi naquele dia que a Grace precisava mudar. Eu comecei a declarar sobre a minha vida, mudança, transformação. Eu comecei a declarar pessoas prósperas no meu caminho. Eu comecei a declarar coisas boas. Em 6 meses a minha vida tinha mudado. Não sei quanto tempo, falta 6 meses para acabar esse ano. Você pode fazer do seu Natal um Natal diferente. Falta 6 meses para esse ano mudar. Eu desafio a você, a partir de hoje, ter um drive novo na sua mente. Por hoje eu não vou reclamar. Por hoje eu não vou reclamar. Eu não vou permitir reclamação de ninguém perto de mim. Por hoje eu não vou aceitar pessoas resmungando e se vitimizando perto de mim. A partir de hoje eu não vou aceitar. Grace, na minha realidade não é essa. Não interessa, você vai começar a profetizar na sua vida abundância. Quem aqui topa esse desafio comigo? Eu quero ver a sua história em dezembro desse ano. Se você realmente se comprometer a começar a dar passos diferentes em relação àquilo que você comunica com você mesmo e com a tua fé. E aí as coisas começaram a mudar, começou a crescer, me tornei aquilo que eu gostaria de ser até o ano de 2019. Cresci, as coisas aconteceram, mas aquele dia para mim, pode mudar o slide por favor, foi um grande ensinamento. O que teve para mim naquele dia foi um senso de autorresponsabilidade, que é o que eu quero que vocês levem para casa hoje. Se eu pudesse deixar algo para vocês aqui, é senso de autorresponsabilidade. É vocês entenderem que Deus já fez a parte dele. E o que eu preciso agora é fazer a minha parte de mudança. E não importa de onde você veio, se você veio de uma favela como a minha ou de uma pior. Se você veio de um berço de ouro, não importa de onde você veio. Importa é a vida que você vai construir, dedicando 70% do seu tempo para o momento presente.
Para de remoer o passado, para de remoer as coisas que não deram certo, para de só viver no futuro sem fazer o agora. O agora é 70%, 10% no passado e 20% no futuro, para planejar, para criar sua rota. Não adianta você querer uma ação diferente se você não está criando uma rota, um planejamento. Quando eu comecei a planejar os meus passos, a mentalizar o meu resultado, a meditar realmente sobre aquilo que Deus queria para a minha vida, as coisas começaram a acontecer. Esses dias me veio um download incrível. Quem aqui sabe meditar? Vocês sabiam que quando vocês ficam pensando nas dívidas, nas contas, nos problemas, no passado, você está meditando negativo? Você sabia disso? Vira para o lado e fala assim: você sabe meditar muito bem. Você sabe meditar muito bem. Meditação. Escreve isso, meditação. Separa as letrinhas, medita, a ação. Aquilo que você medita, a ação, você está ditando a ação para você. Aquilo que você estimula a pensar, aquilo que você estimula todos os dias dentro de você, é a ação que você toma todos os dias. Entende o porquê? Você precisa mudar os seus pensamentos sobre a sua vida. Aquilo que você tem pensado tem trazido emoções para vocês. Muitas pessoas com depressão é porque simplesmente estão acreditando numa mentira que lhe foi contada. Você está acreditando naquilo, você está abastecendo aquilo dentro de você, e vai chegar num tempo que realmente você vai estar em depressão. Porque você está autoprofetizando isso o tempo todo na tua vida. Através de quê? Dos pensamentos, através da reclamação, através daquilo que precisa falar. Então vamos ler junto. Se sua vida não está como você gostaria, e aí? Agora vamos ler de novo? Se o seu casamento... Lê de novo. Tem gente que não quer nem ler, vamos começar de novo. Eu estou bem olhando aqui, eu vou descer aí, hein? Vou trazer para falar no palco, se vocês não lerem. Se seu casamento... Tem os casal aí, agora está todo mundo reto assim. Ninguém nem está se mexendo. E agora, se seus resultados financeiros... Vamos ler bem alto. Bora, igreja. Naquele dia eu entendi que o sucesso dependia de mim. Naquele dia eu entendi que se eu queria ser bem-sucedido em qualquer coisa, eu precisaria me posicionar diferente. Aquela Grace vítima de uma favela, vítima de um pai alcoólatra, a Grace vítima de uma mãe que nunca estudou, que não tinha condição nem de trabalhar, porque não sabia trabalhar. Aquela Grace vitimizadinha, coitadinha, que até gostava de ser coitadinha, raladora, guerreira, mas até que gostava de uma alienação, tomou a decisão de rasgar ali o seu passado. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que o inimigo quer. O inimigo quer colocar travas emocionais dentro de você, em coisas que você precisa fazer, para justamente te colocar o medo, te colocar a insegurança, te colocar tantas coisas e sentimentos, para que a tua emoção seja governada por ele, não pela promessa que Deus fez para você. Então entenda, se você não tiver senso de responsabilidade sobre a sua vida, não há nada que você consiga mudar. A família, os pastores estão trazendo para vocês aqui, não só palestrantes, mas pessoas que saíram do zero para poder mostrar para vocês que dá para fazer. Se vocês chegarem, passarem essa segunda aqui, chegar lá em casa, não fazer nada que a Grace falou, não adiantou nada ter vindo aqui, o tempo de vocês foi rasgado. Eu preciso entender que eu tenho que ter o quê? Eu preciso entender que eu preciso ter ação. Fala assim, ação. Pode mudar o slide, por favor. Existe um nível na nossa vida que chama barreira limitante. Esse nível de seiva é algo que a gente colocou. É algo que eu coloquei quando eu estava lá atrás, que você coloca. E essa barreira, é por isso que você começa o ano e fala assim, nossa, eu vou regaçar agora, esse ano vai ser demais, eu vou arrebentar com tudo, eu vou ter os maiores resultados. Aí você mesmo se sabota. Quem aqui já se auto-sabotou na vida? Você se auto-sabota, você fala assim, não, acho que não é agora, acho que eu estava ainda ali.
aconteceu um acidente, alguém me fechou com o carro, foi um sinal de Deus. Acho que não é para me fazer isso aqui. Acho que eu vou voltar para trás. Ou seja, você estava até ontem acreditando que aquele projeto era um projeto de Deus para a sua vida. Acontece qualquer porcaria da circunstância da vida, você fala, é sinal de Deus. Eu vou te falar uma coisa que eu acabei de falar com o Felipe ali dentro. Deus não brinca de ioiô. Deus não dá e tira, Ele não tem tempo para isso. Quem aqui já teve uma ideia que falou assim, nossa, que ideia incrível, não colocou em prática, passou uns dias, outro foi lá e fez? Deus já te deu muitas coisas, mas você não está tendo ação. Isso também acontecia comigo, e aí, naquele momento eu aprendi que eu preciso arrebentar essa barreira limitante que foi colocada. Essa barreira limitante que foi colocada dentro de mim. E aí as coisas começaram a mudar através da minha renovação da mente. Fala, renovação da mente. Naquela época eu nem conhecia ainda apóstolo Paulo, Romanos no 12, não conhecia nada disso. Mas eu comecei a trabalhar intensamente aquilo que eu acreditava e as coisas mudaram. Então vamos ler essa passagem aqui. Não seja... E aí eu comecei... Então a Grace começou a se posicionar diferente para ter resultado diferente. Primeira coisa, atitude, postura. Todo mundo arruma essa postura aí. Vamos botar o ombro para trás, direita na cadeira. Quando você faz assim, o que você está fazendo? Você está transmitindo para o seu corpo uma comunicação que você é frágil, que você é coitadinha, para que as outras pessoas tenham dó de você. Então promete para mim que a partir de hoje você vai andar bem empinada. Bem empinado. Você está no governo. Combinado? Primeira dica. Segunda coisa, você vai começar a fazer gestão da sua vida. Você vai começar a gerir o que eu vou dedicar de tempo. Esse material aqui que eu vou passar agora dessa agenda e o modelo da agenda, eu vou mandar depois para o Felipe colocar no grupo onde vocês vão entrar, um grupo de WhatsApp, Telegram, não sei. Vocês têm que fazer inscrição aí para poder receber. Eu vou mandar um material para vocês depois de gestão de tempo, tá? Como organizar, como gerir o tempo de vocês. Tempo é vida. Fala assim, tempo é vida. Se eu não organizo, pode passar o slide. Se eu não organizo o meu dia, como que eu vou ter resultado na minha história? Eu corri o dia inteiro, chegava de noite e falava assim, gente, eu não produzi nada hoje. Alguém passa por isso? Eu corri o dia inteiro, aquilo que eu precisava fazer eu não fiz, esqueci. As coisas não aconteceram. Então eu comecei a criar uma agenda da semana. Eu comecei dia após dia a colocar minhas coisas de hora em hora para o que eu tinha que fazer. E esse papel se tornou o meu chefe mais chato. Eu comecei a ter organização do meu guarda-roupa, da minha cozinha, da minha casa, da minha vida, de tudo aquilo que eu precisava, porque eu precisava ter gestão de tempo. Eu precisava organizar, vou mandar esse material depois para vocês. E aí eu trouxe para vocês aqui os 3 pilares do sucesso. De um vendedor. Quem aqui é vendedor? Todo mundo é, gente. Vocês são vendedores, a gente tem um paradigma com vendedor. Se você tem uma empresa, você é vendedor, porque se você não vender sua ideia para um colaborador, para alguém, você vai quebrar a sua empresa. E esses pilares aqui, ele fala que 80% do seu resultado, ele vem através da sua mentalidade. Fala assim, mentalidade. Existem 2 coisas que você precisa desenvolver, mentalidade e habilidade. A habilidade você desenvolve com curso, com faculdade, com um monte de coisa e a ação na prática. Agora a mentalidade, você pode ser o cara mais enciclopédia, você pode ter 5 universidades, se você não tiver uma mentalidade de sucesso, não adianta, você não vai conseguir para o próximo nível. Para mim, segunda coisa, gestão do seu tempo. Você precisa sim ter tempo para Deus. Não ache que Deus é só o dia que você vem aqui na igreja, não. Deus é todo dia. Você quer bênção todo dia, quer saúde todo dia, mas não quer Deus todo dia. E aí fala, não estou escutando Deus. Por que não está escutando Deus? Deus está ali. Porque o teu cano às vezes está entupido. Você entope o cano e quer que a bênção desça. Então você tem que entender que eu tenho que gerir o meu tempo nas coisas mais importantes. Primeiro eu tenho que colocar naquela agenda o tempo que é para Deus, tempo para a família, tempo para mim e tempo para produzir. E eu vou te falar, temos tempo suficiente. Fala assim, eu tenho tempo suficiente. Promete para mim que nunca mais vocês vão falar, eu não tenho tempo. Estou sem tempo. Quando você fala, estou sem tempo, você está sendo um péssimo organizador, um péssimo gestor da sua vida.
Quem aqui quer ser um péssimo gestor? A partir de hoje, todas as vezes que você falar eu não tenho tempo, é porque você está sendo um péssimo gestor da sua vida. Organização, em especial as mulheres. Mulher demora demais para se arrumar, demora demais para fazer os trem, tem que começar a acelerar no 12 aí, hein? Para vocês poderem ter mais tempo para desfrutar a vida de vocês com a família de vocês. Número 3, 4, gestão financeira. Uma empresa, ela precisa ter gestão, fala assim, gestão. E vocês sabem de uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, lá na minha casa, a nossa empresa é considerada uma indústria, uma fábrica, uma empresa. Eu e meu marido, cada ano um é síndico. Um ano um é síndico, o outro ano é síndico. A gente vai trocando quem é o síndico do ano. Porque a gente acredita que um casamento bem-sucedido é uma empresa bem-sucedida. E Deus te deu essa empresa, essa instituição que tem que ser mais bem-sucedida da sua história. Às vezes você não está cuidando direito. Nós precisamos entender que como empresários, como empreendedores, a gente tem sim tempo para tudo, mas a gente precisa organizar. O sucesso ele vem de 20% de você desenvolver habilidade, conhecimento e 80% desenvolvendo a sua mentalidade. Então eu tenho que entender que eu tenho que ter ação. Fala assim, ação. É 10 mil horas de ação para você ser bom naquilo que você faz. Então não reclama que você está trabalhando 8 horas por dia que ainda não está tendo resultado, porque às vezes você está em processo de treinamento, é um processo. Fala, a vida é um processo. É um processo, tudo aquilo que você vai repetindo, você vai ficando excelente. E aí eu aprendi que tem um DNA que tem dentro de você, fala assim, tem um DNA dentro de mim. Tem um DNA original dentro de mim. Fala assim, tem um DNA original dentro de mim? Esse DNA original é o DNA original da liderança. Não sei se tem alguém aqui que falou assim, eu não nasci para ser líder. Eu não sei liderar, eu não gosto de liderar, eu não gosto de gerir pessoas. E eu vou te falar que esse DNA está adormecido dentro de você. Você nasceu para frutificar, para multiplicar e para governar. Você nasceu para ser próspero. Fala assim, eu nasci para ser próspero. Mas fala mais forte, fala com confiança, postura. Eu nasci para ser próspero. Eu nasci para ser próspero, eu não vou ser fruto do meio. Eu sei que o meio, o ambiente, às vezes ele quer dominar você e quer deixar você na realidade que você está hoje, porque assim é mais fácil, é mais confortável. E para romper aquele limite colocado, você vai ter que ter coragem de dar passos que muitas vezes você não está tendo. A coragem de muitas vezes acordar mais cedo para fazer aquilo que você precisa fazer, para estar mais cedo em casa e dar atenção para os seus filhos. O sucesso, ele depende muito para cada pessoa, mas para mim o sucesso é o equilíbrio da tua vida, é você estar bem sucedido em todas as áreas. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Fala, eu nasci para vencer. Você vai parar de querer só ser guerreiro. Você vai falar, eu sou vencedor. Porque o guerreiro, ele está lá na guerra todo dia se lascando. Você vai falar assim, eu sou vencedor, já passei dessa fase. Eu sou vencedor, eu posso ser vencedor, eu mereço. E aí a gente começa a trazer para dentro de você esse trabalho de dentro para fora, para expandir o resultado que você quer. Quero que você passe o slide, por favor. Essa passagem mexe muito comigo, eu vou ler aqui para vocês. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia da multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável à distância da terra, fustigado pelas ondas. Porque estava tendo o quê? Uma tempestade. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se até eles andando sozinho sobre o mar. Não importa a tempestade que você está enfrentando, Jesus está a teu caminho. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Eu quero falar para você que enquanto eu estava preparando o que a gente ia conversar aqui hoje, Jesus falava muito para mim sobre essa confiança que Pedro teve. A confiança que Pedro teve para dar os passos necessários e descer do barco que estava confortável. Mesmo em meio à tempestade, Pedro teve a coragem, ele teve a confiança de descer do barco. Jesus te chama hoje para ter a confiança para descer do seu barco confortável.
e ultrapassar um limite que Ele já está te chamando faz horas para você ultrapassar, e você não está querendo fazer aquilo que Ele está colocando no seu coração. E o que mais mexe comigo em tudo isso é que quando Jesus falou, venha Pedro, Jesus não quis só mostrar para Pedro que Ele era todo poderoso, que Ele era Deus. Jesus quis naquela hora falar assim, Pedro, você é tão forte, poderoso e corajoso, imparável, que até andar sobre o mar, diante de uma tempestade você pode. Você pode andar em meio à tempestade sobre qualquer água, porque você é filho amado de Deus. A tua empresa tem jeito, o teu negócio tem jeito, a multiplicação tem jeito, mas você vai ter que ter a confiança necessária para ultrapassar os passos. O que é fé? Força espiritual. O que é fé? É confiança. E quando eu observo tudo isso, eu entendo que existem elementos que eu tenho que desenvolver para isso acontecer. Esses elementos são como eu penso. Que tipo de pensamento eu vou permitir a partir de hoje estar na minha cabeça? O que eu penso gera um sentimento dentro de mim, gera uma emoção que vai gerar uma ação, que vai gerar um resultado. O resultado que você está tendo é fruto do seu pensamento. O resultado que você está tendo hoje enquanto família é do seu pensamento. O resultado que você está tendo hoje pessoal, com o seu corpo, com a sua saúde, é fruto do seu pensamento. Você não está sendo castigado por nada que você fez. Você está sendo simplesmente fruto das suas escolhas. E quando eu entendo que os 3 elementos que eu preciso para ter sucesso em todas as áreas da minha vida é, primeira coisa, pensar. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço é o que eu tenho de resultado. Segunda coisa, desenvolver as habilidades necessárias. Vocês estão aqui desenvolvendo habilidades? E a terceira coisa, criar estratégia. Qual é a estratégia que eu vou chegar em casa e vou executar amanhã? O que Deus falou comigo hoje? Se Deus não falou ainda, você vai chegar em casa, você vai dobrar teu joelho e falar assim, Deus, eu quero dormir e eu quero acordar com uma estratégia na minha cabeça para multiplicar os meus resultados, porque você é um ser criativo e você não acredita nisso. A criatividade está dentro de você. Não importa onde está a sua empresa, se já está bem, você pode multiplicar mais. Se não está tão bom, você pode mudar e transformar essa realidade, através da criatividade que Deus já te deu. E aí quando eu entendo isso, que eu vou acessar tudo isso, eu começo a ser um líder de alta performance. Quem é que quer ser um líder de alta performance? Eu liderava mais de 24 mil mulheres agora até fevereiro do ano passado, na empresa que eu atuava. Era mulher, vou falar para vocês, era muita gente. Brasil, Peru e Portugal. E como que eu fazia essa gestão de alta performance? Primeira coisa, você precisa ter uma missão definida. Fala assim, missão definida. Se você não está com uma missão clara do resultado que você quer ter no seu negócio, não vai chegar em lugar nenhum. O seu corpo, ele nunca vai chegar onde a sua mente não visitou. Então, a primeira coisa é missão clara, missão definida. A segunda coisa, seleção rígida do seu ambiente, seleção rígida das pessoas que você vai ouvir, seleção rígida de onde os ambientes que você vai frequentar, seleção rígida da música que você vai escutar, seleção rígida dos colaboradores que vão caminhar com você. Número 3, treinamento rígido. Você tem que estar no treino, você tem que estar pegando pesado para você aprender todas as áreas que você precisa aprender, desenvolver. Você precisa treinar as pessoas que caminham com você. Tem muita gente que tem empresa, coloca a gente para dentro, solta a pessoa lá igual pipoca, a pessoa fica lá sem saber o que fazer, depois a pessoa se torna, não está bom o suficiente. Por que não está bom? Porque você não treinou. Você não tem um manual, você não direciona, você não cria uma forma de conduzir. Talvez é isso que está faltando. E a outra coisa é uma comunicação clara. Fala comunicação clara. Eu preciso entender qual é a minha missão. Fala missão. Vocês sabiam que a missão pode mudar? O propósito não muda não, a missão pode mudar. Talvez hoje você está dentro de uma missão e você não está fazendo ela direito, mas essa missão pode estar sendo um preparo para aquilo que Deus tem para você amanhã. Às vezes o que você está executando hoje não é o que está te dando o melhor resultado financeiro do mundo, mas às vezes é um preparo para você estar pronto amanhã para o que Deus está pronto para te entregar. Existem coisas que Deus tem feito na minha vida nesse último ano e meio, que eu vou falar para vocês, eu jamais sequer imaginei viver o que eu tenho vivido hoje a nível espiritual, a nível familiar, a nível profissional, porque eu passei a deixar Deus conduzir
a minha vida e o meu negócio. Como eu tive que tomar as rédeas da minha casa muito cedo, cuidar de muita coisa muito jovem, eu entendia que era na força do braço mesmo que tinha que ser. Então eu me lascava, falando um português bem rasgado, de trabalhar, de executar e ir para cima, e bater no peito, e falar eu sou forte, sou guerreira. E ficava extremamente exausta, cansada, e sem ter nenhum tipo de sequer de tempo para as pessoas que mais importavam para mim. Quando você deixa Deus conduzir o seu barco, você pode até descer dele, que o barco vai continuar sem afundar. Então você precisa entender qual é a tua missão, o que você tem de preparo. Você precisa entender que existe uma regra vitoriosa dentro do mundo dos negócios. Você precisa definir tua missão. Você precisa planejar estrategicamente. Grace, eu não sei planejar. Pega um caderno, pega uma folha de papel, desenha os próximos passos, mas não comece o seu dia sem ter clareza naquilo que você precisa fazer. Essas regras vitoriosas aqui, você precisa preparar a tua equipe, você precisa mobilizar teu time. Sozinho ninguém consegue nada. Você não vai chegar do outro lado se você quer centralizar tudo em você, o perfeccionista que quer trazer tudo para si mesmo e fazer tudo sozinho, andar igual um camelo porque não quer delegar nada para ninguém. Fala assim, sozinho eu não consigo. Vai ter que ter coragem. Eu nunca me esqueço, naquela época da Grace antiga, eu não tinha condição de ter funcionário em casa. Sabe o que eu fazia? Eu queria ser empreendedora. Eu queria ter resultado. Então não dava para lavar, passar, cozinhar, fazer tudo, cuidar de filho e de ser sucesso. Que jeito? Mas eu também não tinha dinheiro para pagar a babá, não tinha dinheiro para poder pagar funcionário de casa. Então o que eu fazia? Eu fazia o cálculo de quanto eu preciso faturar por dia para poder pelo menos pagar elas. E depois as outras coisas. E eu colocava o pé, porque se eu não desenvolvesse as minhas habilidades, como é que eu ia ter o resultado? E aí as coisas começaram a acontecer. Então executa o plano. Qual é o plano que você tem para esse ano, para os próximos 6 meses da sua vida, além de não mais reclamar, falar só positivo daqui para frente? Vocês já se comprometeram comigo. Qual é o plano? A pergunta que eu quero colocar na sua cabeça. Qual é o plano? Você é criativo, você é inteligente, qual é o plano? Vira para o lado e fala assim, qual é teu plano? Qual é teu plano de ação? Se tudo desse ruim agora, qual é teu plano? Qual é teu plano? O plano é ficar esperando as coisas acontecer, o plano é ficar continuando. Qual é o plano que eu vou executar? Qual é a meta que eu vou colocar? E aí eu tenho que entender que a comunicação comigo, com fora, com o mundo, com o marido, com os filhos, é tudo. Fala assim, comunicação é tudo. Quando eu pensava, o mundo está em crise, pior crise, tudo está fechado, eu não consigo vender, não consigo atender, o resultado não vinha. 2020 foi o ano de crise pior dentro do meu setor, que é a venda de porta em porta, era a empresa que eu atuava. Eu bati todos os recordes, por quê? Porque eu tomei posicionamento diferente, criei um plano diferente e fui para a ação. Eu não me contaminei, eu selecionei de forma rígida o meu ambiente. Fala assim, ó, eu sou aquilo que eu planto. Eu quero que você imagine a sua palavra, a palavra lançada, a semente, a palavra lançada, Gênesis da sua vida. Fala assim, a palavra lançada é Gênesis da minha vida. Tudo que sai da minha boca a partir de hoje eu estou criando. Se eu puder deixar alguma coisa para vocês hoje aqui, é isso. Que você possa entender que o poder da tua palavra, ele é tão grande, a tua palavra ela tem poder de vida e poder de morte. Vira para o lado e fala, a minha palavra tem poder de vida. E eu quero contar para vocês uma história que está no próximo slide aí. Tinha um casal que comprou um terreno muito bonito. E eu quero que você imagine talvez a sua empresa esse terreno, tá? Eu quero que você imagine talvez algum investimento que você fez. Eu quero que você imagine talvez o negócio que você começou. E esse casal comprou um terreno e a esposa começou a falar o quê? Nossa, esse terreno não fizemos um bom negócio. Esse terreno não foi bom. Esse terreno não é um lugar ideal. Nós fizemos um péssimo investimento. Alguém já investiu em alguma coisa que alguém começou a jogar palavras de morte? Levanta a mão, gente. Muito pouco tempo começou a chover e a chuva alagava aquele terreno. E aí ela começou a falar o quê? Nossa, isso vai virar um lixão.
Porque isso fede, quando chove fica um monte de lama, isso vai virar lixo, as pessoas não vão entender, isso é história verídica. Isso vai virar um lixão, e aquela comunicação da esposa na mente do marido o tempo inteiro, o que aconteceu? O marido começou também. Péssimo investimento, você tem razão, realmente. Fizemos um péssimo investimento, isso vai feder, isso vai virar lixo, isso não vai prosperar, a gente fez um péssimo, vamos tentar vender isso aqui, a gente não vai conseguir porque chove e fede. Dá ruim, qualquer coisinha está pior. E aí o que aconteceu? Muito em pouco tempo, aquele quintal, aquele terreno que eles tinham investido para construir, para fazer algo, para prosperar aquela família, tinha se tornado um grande lixão. O que a mulher virou e falou? Eu não disse? Tem coisa que você profetiza na sua vida de maldição, acontece. E você fala assim, minha intuição. Não era a sua intuição, era a sua boca. A pergunta que eu quero te deixar hoje é o que você está falando da sua família? O que você está falando da empresa, do projeto que Deus te deu? O que você está falando da oportunidade que Deus colocou nas tuas mãos para você abençoar outras pessoas e multiplicar? O que você está falando dos seus filhos? E eu nem vou entrar nisso, porque outro dia nós vamos voltar aqui, né, pastor, para falar para as meninas, mas quero dar meus testemunhos em relação ao meu filho Juan que está aqui. O que você está declarando sobre os teus filhos, pais, homens que estão aqui hoje? O que você está declarando sobre os seus filhos? O que você está declarando sobre os seus funcionários? Ai, preguiçoso, ninguém chega no horário. Ninguém faz nada do jeito que eu quero, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser o primeiro a sair, a chegar, a última a sair, porque ninguém é comprometido comigo. O que você vai ter? Menino, você deixou um sapato jogado, você é desorganizado. Criança é pequenininha, você passou por ele como pai e mãe, você virou e falou isso aqui: desorganizado, bagunceiro. Todo dia eu falo a mesma coisa, ô moleque desorganizado. Por isso que muitos de vocês aqui são desorganizados até hoje. Porque pai e mãe falou isso para você quando você era pequeno. E você está repetindo esse processo, falando isso para os seus filhos. Sabe que você vai ter filho desorganizado, porque ele vai para a escola, o caderno vai estar bagunçado, chega na escola, a professora vai falar o quê? Menino desorganizado. Aí essa pessoa vai crescer, vai namorar, o namorado vai falar o quê? Menino desorganizado, menina desorganizada. Aí você vai casar. Tem algum marido desorganizado aí que joga a toalha no chão? Aí a esposa continua, menino desorganizado, você é desorganizado. Ele vai pensar o quê? Nossa, eu sou assim, toda a vida eu fui assim. Toda a vida eu fui assim, sempre me falaram que eu sou desorganizado. Aí você é desorganizado financeiramente, vive endividado. A empresa você põe e não prospera, porque você é desorganizado. A desorganização ela impacta em tudo. Então fala, a partir de hoje, eu sou organizado. Eu sou imparável. E a partir de hoje você vai começar a atuar isso na sua vida. Você vai determinar que você não é nada disso. Você não é a Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não. Isso é mentira que foi contada para você e você acreditou, porque o pai, mãe ou alguém que te criou é autoridade sobre a sua vida. Qualquer característica diferente daquela que Deus fala sobre você é uma grande mentira. Então quem comunica a pobreza continua pobre. Quem comunica a tristeza se mantém? Quem comunica sucesso se mantém? Então, postura, posicionamento, fazer o que tem que ser feito, sair da posição de vítima que te colocaram e falar assim, eu vou ser protagonista desse livro, dessa história de sucesso, porque eu tenho vidas para impactar. Aquilo que tem te impedido, aquele medo que você tem de alguma situação, é o medo que o inimigo forjou para poder limitar você, aquilo que você nasceu para fazer. E aí, eu entendo que eu vou ter que selecionar meu ambiente. A seleção do ambiente, ela é algo que é muito séria. Uma águia não anda com urubu. Fala assim, uma águia não anda com urubu. Uma águia não anda com papagaio. Fala, a águia anda com águia. Quem são as pessoas que você vai ter que selecionar a partir de agora?
Aí tem gente que fala assim, é o marido. Eu falo, não, então vamos orar. Mas, se for um parente que você não precisa estar vendo todo dia, seleciona. Seleciona a quantidade de tempo que você precisa estar convivendo com aquela pessoa. Seleciona o ambiente que você está pisando. E eu tenho uma regra assim, ó, eu mudo o ambiente, eu mudo o ambiente. Se eu não consigo mudar, eu mudo dele. Mas eu não vou deixar o ambiente me contaminar, porque se eu tivesse me conformado com o ambiente que eu vim, eu estava na favela até hoje. Eu não me conformo com o ambiente que eu estou, porque eu sou inconformada. Então, a partir de hoje, você vai se afastar de pessoas que chegam para você para fazer fofoca, intriga dentro do seu trabalho, intriga dentro da sua empresa que você trabalha. Afasta pessoas assim, eu elimino. Chegou um falando do outro, tchau, obrigado, sinto muito. Amor ao próximo. Porque uma pessoa que semeia fofoca e chega para você falando mal de outra pessoa, essa pessoa fala mal de você também, tenha certeza absoluta disso. Absoluta. Então, ou você corta o mal pela raiz, ou você joga água no mal. E aí eu tenho que entender que existe um sucesso sem estresse. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Sucesso sem estresse, é possível viver? Sim. Eu tive a alegria de ter a pastora Lilian Carol no meu método SSS. E eu vou compartilhar com vocês algo que Deus tem feito na minha vida através de duas coisas. Confiança. Fala assim, confiança. Tem muita gente aqui, eu sinto no meu coração que Deus entregou grandes projetos, grandes palavras, e você ainda não executou por falta de confiança. Eu tenho vivido o meu último ano, de fevereiro do ano passado, de agosto do ano de 2020 para cá, à base de confiança. Eu tirei a Grace forte e guerreira da frente, que fazia tudo na força do braço, e eu passei a fazer a minha parte e deixar Deus fazer a dele. E eu comecei a entender que sucesso sem estresse, que era algo tão difícil, tão impossível para tanta gente, eu comecei a viver esse sucesso sem estresse dentro da minha casa, da minha família, primeiro lugar. Depois eu comecei a viver esse sucesso sem estresse nos meus negócios. Então, como que eu vivo isso? Primeiro eu preciso entender que existe uma herança genética que está em você. Fala assim, 50% do que eu sou é herança genética. Aí você fala assim, lascou-se. Herança genética, ai Jesus. 50% é. Como que eu mudo isso? Reformulando o que eu penso todos os dias. Fala assim, renovando a minha mente. 10% daquilo que você vive é o seu ambiente. Por isso que vocês vêm na igreja para comungar um ambiente favorável, diferente, uma energia diferente, uma unção diferente. 40% são suas decisões. Fala assim, 40% é aquilo que eu decido. Só que você sabe que aquilo que você decide está sendo influenciado por seus pensamentos e por aquilo que você carrega na sua mente. Aquilo que você decide fazer está sendo controlado pelas suas emoções. Vocês sabem quais são as emoções? Medo, alegria, tristeza, tudo aquelas coisas que vocês já sabem. Essas coisas influenciam as suas ações. Postura, já está todo mundo assim de novo. Postura. Então eu preciso entender que é duas coisas, mentalidade renovada e desenvolvimento de habilidades. Trouxe algumas coisas bem rápidas para falar sobre liderança. O líder, ele precisa entender que o time é o reflexo dele. Fala assim, o meu time, quem aqui tem time? E se não tem, são empreendedores que vão ter um time gigante. Fala amém. Amém. Fala, eu vou ter um time gigante. Até 2019 eu tinha 4 funcionários. Hoje eu tenho 17. Em crise? Fala assim, posicionamento. O líder é o reflexo do time. Todo problema é problema da liderança. Todo problema. Então não adianta você falar assim, nossa, não é o funcionário, é a pessoa. Nunca é problema do outro. Fala, sempre é problema meu. Sempre é problema meu. Eu quero que você coloque no slide, por favor, o menino que está aí atrás. Ok. 5 passos para a ação, por favor. Slide número 34. Existem esses 5 passos para a ação, que, para mim, eles determinam a ação que você vai fazer lá fora. Fala assim, a partir de hoje, eu vou partir para a ação.
Eu não vou mais esperar a oportunidade, eu vou estar pronto para a oportunidade. Eu vou criar a minha oportunidade. Eu quero que você olhe para o lado agora e fale assim, eu vou criar a minha oportunidade. Você precisa declarar isso, tem gente que está amarrado, não está querendo falar. Fala, eu preciso criar minha oportunidade, eu vou criar minha oportunidade. Fala de novo, vocês estão falando não. Fala, eu vou criar minha oportunidade. Porque Deus já me deu ela. E aí eu tenho que entender que esses 5 passos para ação são, eu preciso ser treinável. Eu tenho que ter humildade para ser treinada sempre. Sempre eu sento, eu aprendo em qualquer lugar que eu estou. Eu sempre estou em treinamento. Se eu treino muito, eu me torno imparável. Se eu sou treinável, eu sou imparável. Segunda coisa, eu tenho que fazer acontecer. Então fala assim, eu faço acontecer. Fala mais forte, eu faço acontecer. Caiu? Vai cair? Vai cair? Vai cair lá fora? Ah, você é de Deus, você está na igreja, e agora vai dar tudo certo. Não, vai cair também. Acontece. É circunstância da vida. É circunstância da vida. Eu falo, é circunstâncias que estão me treinando para mim ficar mais forte. Você sabia que tudo aquilo que você já passou na tua vida, na tua história, em algum momento Deus vai usar isso, você vai usar isso para poder ajudar outras pessoas? Então você tem uma regra de aprendizagem aqui. Eu tenho que pegar aquilo que eu tenho passado de ruim, vamos falar assim, se alguém aqui está passando alguma coisa de ruim, Deus o livre. Eu tenho que pegar isso aqui e falar assim, isso aqui é uma universidade, é uma pós-graduação, é um aprendizado, eu já ganhei esse diploma, falar assim, eu já tenho esse diploma. Vou pendurar aqui na parede, pá! Eu não vou mais cometer o mesmo fracasso. Eu já aprendi, obrigada porque eu já aprendi. Fala assim, obrigada, já aprendi. Porque quando você fica, ai meu Deus, aconteceu isso comigo, o que vai acontecer? Você vai ter que aprender de novo, porque você não aprendeu ainda. Então se eu quero ter mudança, eu tenho que cair, levantar, eu tenho que assumir o controle da minha história. Fala assim, eu estou no governo. Eu vou assumir o controle da minha empresa, do meu negócio, do meu empreendedorismo, daquilo que Deus me deu como dom para fazer. E aí uma coisa que eu tenho trazido muito, eu até amei a música que tocou aqui no início, eu acho que fala exatamente sobre isso, né? Abra meus olhos. Eu quero que você profetize isso na sua vida. Como? Fala assim, eu quero que você fique de pé, rapidinho, a gente vai continuar ainda, mas eu quero que você fique de pé. Eliseu, ele estava sendo perseguido. E do lado dele tinha o ajudante dele que falou assim, você não vai dar conta, olha o exército que está vindo para te destruir, olha o tanto de coisa ruim que está acontecendo, olha o tanto de crise, olha o tanto de tempestade, olha o tanto de coisa. E Eliseu falou assim, calma, vai dar tudo certo, a gente vai vencer, a gente vai chegar lá do outro lado. A gente vai vencer essa guerra, aquele exército ali é pouco. Não é pouco não, tem muito homem ali que está vindo para matar nós. E nós estamos em pouquinho, nós não vamos dar conta. E aí Eliseu, na confiança, com os olhos espirituais, os olhos de fé, ele disse, abra os olhos dele para que ele veja. Naquele momento, o ajudante de Eliseu olhou para o lado e viu carruagens de fogo. Ele viu homens e mais homens, um exército para batalhar por ele. Mas Eliseu e aquele povo que estava ali precisavam ver com os olhos espirituais as bênçãos que Deus estava colocando sobre a vida dele. Não se tratava do que estava no relatório, não se tratava daquilo que você podia para o dia de agora, não se tratava do que você tem hoje, se tratava daquilo que Deus já preparou. Então eu quero que você repita 5 vezes comigo, mas bem forte. Se você realmente quer isso, senão não precisa. Você vai repetir bem forte. Deus, abra meus olhos para que eu veja. Deus, abra meus olhos para que eu veja. Fala mais alto. Faz estremecer esse lugar. Vamos mais. Mais forte. Mais. 9 vezes, vai.
Fala, obrigado, Deus. Obrigado porque você vai enxergar. Falei, eu vou enxergar com os olhos espirituais. Podem se sentar. Você precisa enxergar com os olhos espirituais, os olhos da fé. Chega de olhar com os olhos físicos e humanos aquilo que está diante da tua realidade. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo que eu vivenciei. Essa história foi quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, eu sustentando a minha família. Eu morava numa cidade de Nova Mutum. E lá era um areião danado, um areião, muita areia. Lá não era terra vermelha, não tinha asfalto na rua que eu morava, a cidade era metade areião. E eu trabalhava uns 3, 4 quilômetros da minha casa. Era lá na BR, antes de trabalhar na fazenda, eu trabalhava numa empresa de maquinário agrícola. E eu estava vindo em casa para almoçar, tinha 1h30 de almoço, estava vindo em casa para almoçar, um sol. Pensa num sol de 40 graus. Aqui tem friozinho, né? Hoje estava até frio, lá não tem frio, é 40 graus. Sol estralando mamona, como a gente fala. E eu vindo, pedalando aquela bicicleta velha, que era tudo que eu tinha. Alguém já teve uma bicicleta velha na vida? Alguém já teve? Só eu tive. Uma monarcona velha? Hã? E eu estava com aquela monarcona velha, e eu dava 2 pedaladas, a corrente da bicicleta caía. Quem aqui já passou por isso, essa benção? Eu dava mais 2 pedaladas, a bicicleta caía a corrente. Eu sei que eu já tinha arrumado aquela corrente umas 20 vezes, eu já estava toda suja, a minha mente só estava assim, como é que vai dar tempo de eu chegar em casa, arrumar comida para o meu irmão e voltar para o trabalho? Não tem tempo hábil para isso. E eu lembro como hoje que eu fiquei tão irada, e naquele tempo Deus já estava me treinando para o trabalho que eu faço hoje. E aí eu cheguei em casa, eu peguei aquela bicicleta velha, eu quebrei ela inteirinha, com a mão. Eu pegava aquela bicicleta e tacava no muro, eu pegava aquela bicicleta e tacava no muro, eu pegava aquela bicicleta e tacava no muro. Enquanto ela não se destraçalhou inteira, eu não parei de quebrar. Quero compartilhar com vocês esse vídeo, eu gravei esses dias atrás e relembrei e chorei muito por esse dia. Pode passar para mim, por favor. A gente fez essa gravação. Eu estava inconformada com a vida que eu tinha. Alô? É a Grace do futuro? Como é o futuro? Ei, Grace, sim, eu estou falando do futuro. E aqui no futuro, você não mais vive sobre condição. Você aprendeu a viver sobre decisão. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: qual bicicleta velha você vai ter que eliminar? Eu eliminei essa bicicleta da minha vida, com 6 meses a minha vida estava completamente diferente. Eu já estava com a moto na garagem, já tinha outras situações. Tem alguma coisa na tua vida que você está precisando eliminar? Pega seu celular, um papel, uma caneta agora, escreve agora o que você vai eliminar hoje da tua vida. Eu tinha uma bicicleta velha que eu precisava eliminar, porque enquanto eu continuasse arrumando aquela corrente, eu só estava sendo atrasada no meu processo. O que você precisa eliminar? Talvez é a sua procrastinação, talvez é o jeito que você está vivendo. O que você precisa eliminar da tua história para que você tenha realmente um resultado diferente? Pega papel e caneta e fala: eu vou eliminar isso. Às vezes é uma tomada de decisão que você vai precisar fazer. Descruza esses braços, pega seu celular e anota. Você tem coisa para eliminar aí. Você tem coisa para eliminar. Não pode ser nem o marido nem a esposa. Isso aí a gente corrige. Não pode. Vai falar: a Grace mandou te eliminar. Eu estou lascada. Mas anota o que você precisa eliminar. Essa bicicleta talvez está impedindo você de prosperar. Às vezes esse apego que você está tendo com alguma coisa, alguma situação, algum lugar, alguma coisa, alguém talvez, está fazendo você parar de prosperar. E aí eu preciso entender que nesse processo todo, aquela Grace que chegou ao topo de um negócio, aquela Grace que estava aonde ela sonhou, faturando mais de 100, 150 mil por mês, tinha deixado um rastro para trás de muitas coisas, porque não tinha aprendido a viver sobre o olhar de Deus.
Eu fico muito feliz de estar aqui hoje compartilhando tudo isso com vocês. Porque há um tempo atrás, em agosto de 2020, Deus ele mudou profundamente a minha história. Eu estava sendo treinada. Fala assim, eu estava sendo treinada. Fala, eu estou sendo treinada. Eu passei por muitas coisas para hoje falar para vocês que dá tempo de você mudar a tua história. Não importa quantos anos você tem, não importa onde você mora, não importa como tá as dívidas, não importa como está a sua empresa, a sua família, fala, dá para mudar a minha história. Mas você vai precisar de postura e posicionamento. Você vai precisar deixar de ser vítima para fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer. E eu descobri que para isso acontecer eu precisava ter a minha identidade ativada. Eu descobri que eu não podia depender da aprovação de ninguém. Eu descobri que eu não precisava da aprovação alheia para ser aquilo que as outras pessoas queriam que eu fosse. E eu descobri que quando eu sei quem eu sou, eu não sou mais aquilo que as pessoas querem que eu seja. Quando você descobre quem você é, você aprende a falar não. Você aprende a falar não, você para de escolher estar em lugares que você não quer, com gente que você não quer, usando a roupa que você não quer, para poder agradar o outro. Fala, eu sou livre. Você nasceu para ser livre. E você está escolhendo muitas vezes ser escravo. Eu entendi que quando eu tenho um fluir limpo, pode mudar para mim o slide. Quando eu tenho a minha identidade ativada, como é que eu me ativo todos os dias? Eu vou falar para vocês, eu tenho 12 passos que eu faço todos os dias. Eu vou entregar para o Felipe e botar para vocês lá no grupo onde ele vai criar. 12 passos que eu faço todos os dias da minha vida. 12, são 12, todo dia. Eu não deixo de fazer, sabe por quê? Porque o dia que eu não faço, o meu dia não é como eu gostaria que ele fosse. O teu resultado do final do ano da tua empresa, ele não depende só de dezembro, de novembro, da ação que você vai fazer Dia das Mães, das tuas vendas. O resultado da tua empresa depende daquilo que você faz todos os dias. O sucesso familiar com a sua esposa, com os seus filhos, não depende do aniversário lindo que você monta para ela, da surpresinha do Dia dos Namorados. É daquilo que você prepara no café da manhã para ela. O sucesso da sua família, esposa, está naquilo que você profetiza sobre seus filhos todos os dias. Está sobre aquilo que você vai desabafar para uma amiga. E potencializar a desgraça na sua casa quando você vai desabafar a desgraça. Eu preciso entender que eu preciso ativar minha identidade e deixar esse fluir limpo. Fala assim, eu preciso fluir de Deus na minha vida limpo. Existe jeito de fazer isso. E eu aprendi isso. Gente, eu acordo todo dia 10 para 5. 10 para 5 da manhã eu estou de joelho dobrado. Isso faz 1 ano e 6 meses. Todos os dias. Desde que eu tive meu reencontro com Deus, porque eu encontrei Jesus quando eu tinha 18 anos. E Ele me chamou para pregar nações. E eu não fui. Eu preguei durante 2 anos e depois eu fui pregar sobre negócios. Tive um reencontro com Ele em agosto do ano passado. E foi muito punk. Ali eu entendi que eu precisava ter obediência. A obediência não se trata só de todo mundo fazer a mesma coisa. Deus quer te usar naquilo que você sabe fazer. A tua profissão, o teu dom, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou no teu coração, aquela ideia brilhante que você teve, que você ainda não agiu, fala assim, eu vou agir. Porque o mundo precisa disso. Fica de pé quem teve uma ideia brilhante já e vai colocar em ação. Só para afirmar para o mundo que você vai colocar em ação aquilo que Deus colocou no teu coração. Só quem teve aquela ideia brilhante já e vai falar assim, agora vai. Uma salva de palmas para vocês. A obediência ao seu chamado. Pode sentar. A obediência ao seu chamado. Isso é um compromisso, não é com a Grace não, hein? Eu não vou estar aqui não, vou estar lá focada nas minhas coisas. Vocês têm que focar em vocês. Vocês estão se comprometendo a colocar em prática aquilo que Deus tem entregado nas tuas mãos, de pequeno ou de grande.
Existe aquela parábola dos talentos. Vocês já conhecem, é velha. Mas faz muito sentido. E essa parábola, ela tem sido muito reflexo na minha vida. No ano de 2020, meados de maio, já estamos caminhando para o final. Eu estava no auge da minha carreira profissional. No 12, lindo. E aí Jesus falou assim, você vai começar a fazer umas lives chamadas Metamorfose. Quem aqui assistiu as lives Metamorfose? Juro, eu não sei de onde surgia tanta gente. Era 7.000 pessoas numa live, sem eu promover a live. Eu abri a live e estava lá, 6.000 pessoas, 7.000 pessoas. Eu falava, da onde surgiu tanto de gente? E Deus falando para mim que eu tinha falado da borboleta. Eu falei, eu nem de borboleta eu gosto. Não acho bonito borboleta. Aí eu fui estudar borboleta, porque Deus estava mandando. O que a Grace estava sendo ali? Obediente. Aí passou um tempo, eu fiz um evento online e ligaram para mim e falaram assim, Grace, deixa o Reinhard usar o seu espaço, porque o espaço que você montou o evento é muito bonito e tal, e ele precisa entregar um evento e aí é online, ele pode usar a sua estrutura? Pode, não tem problema nenhum, já está pago, deixa ele usar, está tudo certo. E aí foi aberto espaço para esse pregador, esse profeta de Deus ir lá. E tudo bem, fui lá, prestigiei o evento um pouquinho, fui embora, porque cheio de negócio, cheio de gente para atender, cheio de coisa para fazer, vida corrida, vida louca. Fui embora, chegou no final do dia, me chamaram para um café da manhã no outro dia cedo. Falei, tá bom, eu vou no café da manhã, network, a gente gosta de comer, então eu vou no café da manhã. E naquele dia, eu aprendi essas outras coisas, ação, etapa e constância. Eu entendi que o projeto de Deus para a minha vida era muito maior do que eu sequer estava imaginando. Fala para o lado assim, o projeto de Deus na sua vida é muito maior do que você está enxergando. A partir de hoje, você vai enxergar com os olhos espirituais. E eu cheguei naquele café da manhã, não entendi nada, estava um monte de gente lá, falando tal de batismo, falei, que batismo é esse? Não tem nada de batismo não, ixi, vim no lugar errado, hein? Oh meu Deus do céu, batismo, o povo cantando louvor, lindo, tudo lindo, gosto de louvor, e eu fiquei lá um pouco, passou um tempo, eles começaram a explicar sobre o batismo, e foram para a piscina, e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali, e muito menos eu entendi quando eu estava lá dentro da piscina. Eu não senti, eu fui. Gente, eu não consigo lembrar, minhas pernas foram. Foi um mover tão sobrenatural, e eu quero te falar, você não escolheu estar aqui hoje, Jesus te laçou com laço de fogo, com corda de fogo, para falar para você, que você vai prosperar. Naquele dia eu não tinha noção o que ia acontecer na minha história, eu já estava onde eu queria estar, eu não queria ter lugar diferente, eu já estava lá. Mas Deus muitas vezes vai usar de situação, de momentos, de circunstância para falar para você que você é maior do que você pensa que você é. E naquele dia, naquele café da manhã desajeitado, eu quero que vocês assistam o vídeo, o que aconteceu. Pode... O Senhor te entregando uma nova estratégia. Liderar outras pessoas nos seus negócios. Eu vejo palavras escritas assim. Success without stress. Sucesso sem estresse. I feel the pain of the heart of God very strong. Eu sinto uma dor no coração de Deus muito forte. Of so many people who are destroyed by stress. Because they try to have success. De tantas pessoas que são destruídas pelo estresse por tentar obter sucesso. I see so many people broken. Eu vejo tantas pessoas destruídas. The success never came, but the stress remained. O sucesso nunca veio, mas o estresse continuou. And God is saying, I'm going to use you. E o Senhor está te usando. O Senhor está te falando, eu vou te usar. Set these people para libertar essas pessoas. You are called to set the people free. Você foi
chamada para libertar as pessoas and to teach them that there is success without stress e in para Christ. ensiná-los que há sucesso sem estresse em Cristo. And you will have the strategy from E heaven. você terá estratégias do céu, Because God so cares for these people. porque Deus se importa com essas pessoas. Father, I just thank you for Grace. Pai, eu te agradeço pela graça. I thank you for the fruitfulness that you have prepared for her. Obrigado pela frutificação que o Senhor já planejou para ela. Thank you for the mega success without stress. Obrigado por esse super sucesso sem nenhum estresse. Because it comes directly from Porque heaven. isso vem diretamente do céu. Obrigado. Para mostrar, porque Deus me deu toda a estratégia que eu tenho vivido nesse dia. Ele falou que eu ia receber um método direto do céu chamado SSS. Ele falou que eu iria estar falando para empresários e empreendedores, e aqui estão vocês. Nesse dia, eu não entendi nada do que ele tinha falado. Nesse dia eu sentei num banco e eu chorei por umas 2 horas, porque o mover de Deus era tão grande ali, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eu tive uma coisa que talvez você não tenha dito quando Deus falou com você: a ação. Eu tomei ação, eu peguei cada palavra dessa profecia e eu consumi ela todos os dias da minha vida. Eu não aceitei que nada nem ninguém falasse nada diferente daquilo que eu tinha recebido. Você já tem promessa suficiente na tua vida e você não está sendo obediente àquilo que Deus colocou na tua mão. Eu comecei com metamorfose, aconteceu isso aqui. Aí passou na sequência, Deus falou assim: você vai começar a fazer live 6 e 12 da manhã. Quem aqui assiste minhas lives 6 e 12 da manhã? Todo dia, segunda a sexta-feira. Eu falei: quem aqui? Eu não tenho tanto conteúdo assim não, quanto tempo? Aí ele falou assim: tempo ilimitado. Eu estou lá 1 ano e meio já fazendo live todo dia. Peguei a Bíblia, comecei em Gênesis. Não tenho a sabedoria, o conhecimento que muitos de vocês têm, mas eu estou lá dando o meu melhor todos os dias, inspirado naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Muitos de vocês aqui têm muita coisa para fazer e não estão fazendo porque não está tendo coragem. O mundo precisa de você. Olha para o lado e fala assim: o mundo precisa de você, porque enquanto tua boca está fechada, tem gente ruim falando e levando pessoas para onde não deve estar. Eu fui obediente. Deus foi me dando pouco e eu fui fazendo. E chegou um dia em fevereiro do ano passado que eu tive um processo de transição na marra, porque a empresa que eu estava falava: você não vai mais fazer live falando de mente? Eu falava: eu vou fazer live, Deus está mandando. Não vai falar mais? Vou. Terminar o meu contrato. Chorei muito. Mas eu me apeguei na promessa. Tem porta que está se fechando para você porque Deus está abrindo uma porta maior. Eu fui obediente, fala assim: obediente. Coloquei em prática, passou uns dias, veio todinho o SSS, o método, escrevi uma apostila de mais de 300 páginas. E comecei a fazer aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. As coisas têm acontecido, os exércitos têm aparecido. Pode mudar para mim os slides, por favor. E aí estão os exércitos imparáveis, que a gente já formou. Porque um dia eu coloquei o pé e Deus colocou o asfalto. O plano que Deus já fez para você, já está feito. Mas você vai ter que se levantar e fazer. Ele me entregou uma profecia no café da manhã, de um dia que eu não estava esperando. Mas eu precisei me levantar, mesmo quando tudo parecia perdido financeiramente. Porque eu estava tendo que recomeçar. E eu fiz aquilo que eu estava sendo chamada a fazer. Eu fui o quê? Obediente. E eu tive constância. O método já foi para a Espanha, já foi para Portugal, já foi para um monte de país. E o que tem acontecido aqui não é algo da Grace, é algo que realmente tem ultrapassado tudo e qualquer modelo que eu já vivenciei. Pode passar para mim uns 2 slides. A gente acabou o último agora, esse final de semana, o próximo está aí, 28, 29 de outubro e 30. Pode mudar o slide. Se alguém quiser, depois vocês vão para o método SSS. Eu fiz até um preço diferente para vocês, depois eu mando para o Felipe, para o próximo. Para cada um de vocês que tiverem o interesse de ir em São Paulo. Vai ser um grande prazer ter vocês lá comigo. E aí eu continuei, sendo o quê? Obediente. Lembra a parábola dos talentos? Deus te entrega conforme você usa o seu talento. Tem muito mais coisa para Deus te entregar de missão, mas enquanto você não executar essa que Ele já te entregou, vai ficar ali parada aquela.
Porque você não está entregando nem aquilo que Ele te deu de pequeno. Às vezes a coragem você não está tendo, Ele vai te entregar algo maior. É como aquela menininha que vai lá e pega 2 bolas de sorvete, derruba e o pai vai lá e compra 3. Não vai dar, vai? Você que é pai e mãe? Deus, Ele te dá proporcional à tua habilidade de desenvolver. Passou um tempo, o ano passado, eu estou te contando tudo isso e eu estou vendo muita gente emocionada aqui, porque eu sei que era para mim falar sobre isso. Você que está aí chorando, ó, você. Olha aqui para mim. Fica de pé. Você sabe o que você precisa fazer na tua vida. Deus já te revelou e não foi só uma vez. Agora você vai falar assim, eu vou ter coragem. Fala agora. Eu vou ter coragem de mudar a minha história. Porque eu tenho uma promessa. Fala bem alto. Pode ser que você também queira falar. Se você também quiser ficar de pé, fala, porque a revelação às vezes não é só para ela. Fala assim, a partir de hoje, eu não vou mais enterrar o meu talento. A partir de hoje, eu vou plantar, vou cuidar e vou aguar a semente que Deus me deu. Eu não vou mais engolir ela. Fala. Uma salva de palmas para vocês. E uma madrugada do ano passado, eu estou falando porque tudo isso é loucura para mim. E talvez eu esteja compartilhando, você está pensando em tudo aquilo que você já recebeu de ideia e não colocou em prática. Eu sei que eu vim aqui para falar para vocês sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre como ser um empresário de sucesso. Mas não tem como você ser um empresário de sucesso se você não deixa fluir o espírito. Se você não cuida do que você está alimentando o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Essas 3 coisas determinam quem você é, a alta performance que você tem. O fluir do Espírito Santo na tua vida vai ter em você, quando você cuidar daquilo que você está se alimentando em espírito, alma e corpo. Eu estava dormindo, 2 horas da manhã, Jesus me acordou, eu fui para a sala. Gente, tudo isso faz 1 ano. Fevereiro do ano passado começou, agosto de 2020 foi o batismo, em fevereiro de 2021 começou todo esse mover louco. A promessa ela é rápida, fala assim, Deus tem pressa. Fala mais alto, Deus tem pressa. Deus tem levantado pessoas em situações diferentes, em lugares diferentes, para fazer porque Ele tem pressa. Deus tem pressa para construir esse templo. Deus tem pressa e Ele precisa que vocês coloquem a mão na obra. Quando eu acordei, que eu fui para a sala, eu comecei a escrever e começou a vir aquele download completo. Alguém já teve um download completo de ideia que você fala, nossa, estou tendo tão criativa hoje? Naquele dia eu me arrepiava, eu chorava, eu escrevi uma empresa inteira. E eu falei para Deus, eu não quero mais trabalhar com vendas de produto. E Deus me dava tudo. Quando terminou, Deus falou assim para mim, gera, com H no final. E eu falei, o que é isso? Que loucura é essa? E aí eu fui no Google. E eu cheguei no Google e coloquei, gera, com H no final. Apareceu Êxodo 30:13, uma moeda hebraica da época que o povo escravizado no Egito estava indo rumo à terra prometida. Uma moeda mesmo, lá está a foto da moeda. Aí eu pirei, porque Deus tinha me dado um plano de negócio baseado em Êxodo 30:13. E aí eu comecei a o quê? De novo, ser obediente. Eu tive a confiança de colocar o pé porque eu sabia que Deus ia colocar o asfalto. Eu estou compartilhando isso para você porque às vezes a sua empresa ela está pronta. O seu negócio está pronto. Você vai ter que ter a coragem de execução. Eu pré-lancei no mercado faz 20 dias. Não, fez um mês agora. Eu já estou com mais de 200 revendedoras trabalhando o produto e eu nem lancei ele ainda. Um produto cristão, vai ser cristão, é uma empresa cristã mesmo, é uma empresa cristã, e nós desenvolvemos todo o branding em cima da moeda, só que já não é mais uma águia, é o Espírito Santo que vai para a casa das pessoas. Cada pessoa que usar esse produto vai receber ali um símbolo de muita oração e de muita luta e do Espírito Santo. O que eu quero falar para você, inspirada nisso, é executa o plano. O plano Deus já te deu. Você só precisa executar ação. Fala assim, ação. Eu vou agir.
Eu sempre trabalhei na ponta, eu nunca fui lá e construí. Eu fui lá e construí do zero essa empresa. Eu contratei um desenvolvedor de sistema, desenvolvemos um sistema próprio para bonificar, para fazer o que fosse preciso. O que eu tenho que você precisa entender, e você que está em casa também, Deus quer atuar na tua vida, Deus quer atuar na tua história, mas você precisa permitir e ser obediente. Pode passar o slide. Pode passar mais um. E a gente está trabalhando isso aqui, em paralelo a tudo isso que vocês veem nas redes sociais, porque eu nem estou falando lá ainda disso aqui. Eu quero que você veja essa marca agora, e você fecha seus olhos. Feche seus olhos. Imagine a marca da tua empresa agora. Qual é a tua empresa? A empresa que Deus revelou no teu coração. Essa foi a minha. Deus trouxe para mim isso aqui, eu executei. Qual é o nome, qual é a marca da empresa, para quem ainda não tem a sua empresa, que Deus já colocou no teu coração? Você que está em casa também. Eu quero que você imagine agora o nome e a marca da tua empresa. Qual é a logo da tua empresa? Porque se você não meditar a ação, as coisas não vão acontecer. Tudo isso aqui é para compartilhar com vocês que vai precisar de execução. Não adianta mais esperar que as coisas aconteçam. Está nas suas mãos para acontecer. E para a gente ir finalizando, só passa esse slide número 48 para mim. Vocês estão convidadas, mulheres que queiram desenvolver algo. Pode me procurar depois, vai ser um grande prazer ter vocês comigo. Quero falar para vocês que tudo na vida é um processo. Fala processo. E eu vou vencer o meu processo. Eu vou passar para a próxima fase. A Grace, quando começou, era aquela Grace lá. Foi um processo de evolução. Mas eu precisei fazer a minha parte. Olha para o lado e fala assim: a partir de hoje eu vou fazer a minha parte. A partir de hoje eu vou me comprometer com o projeto. Porque como o Felipe disse, se você cresce, o reino de Deus cresce, porque você faz parte do reino de Deus. E Deus quer te ver prosperar sim, Deus quer ver unidade sim, Deus quer crescimento sim, Deus quer ver essa igreja com mais de 25 mil metros construídos, lotados, porque Ele quer o reino dEle cada vez mais unido, porque se nós não nos unirmos e nós não colocarmos as nossas ideias para o mundo, sempre lá fora vai ter algo para alienar e para levar aqueles que são filhos de Deus. Entenda, é um processo. A sua melhor versão, ela vai chegar, mas você vai precisar construir. Eu considero hoje que eu estou na minha melhor versão. Mas não foi um botão que eu apertei. Eu precisei ultrapassar toda e qualquer dificuldade de cabeça erguida. A postura, de novo, para vocês se lembrarem bastante da postura. Posicionamento. Você vai ser agressiva no sentido, bom, você não mais vai se dobrar, você não vai mais andar rastejando para nada. E agora, quero chamar vocês para ficarem de pé, para a gente declarar isso aqui junto. Não sei se a gente vai conseguir ler. Nós vamos fazer uma declaração de vitórias dos Imparáveis em homenagem ao podcast Imparáveis que nós temos aqui. Vocês estão prontos? Quero saber se vocês fazem parte de um exército de imparáveis. Vocês são imparáveis. Mas você vai ter que ativar isso todos os dias. Eu vou mandar essa declaração aqui para o Felipe botar no grupo também, tá? Para vocês lerem. Pode pôr a declaração para mim, por favor? A outra. Não vai dar para ler, eu vou repetindo aqui, tá? Então vamos lá, eu vou repetindo e vocês falam, tá? Então, vamos lá. Eu declaro a minha vitória sobre o medo. Eu declaro a minha vitória sobre a preguiça. Eu declaro a minha vitória sobre a insegurança. Eu declaro a minha vitória sobre a pobreza. Eu declaro a minha vitória sobre todos os traumas do passado. Eu aceito que eu sou amado. Eu aceito que eu sou próspero. Eu aceito que eu sou livre. Eu aceito que eu sou vencedor. Eu aceito que eu já tenho o sucesso original dentro de mim. Eu ativo. Podem seguir.
Mais alto. Uou! Vocês são imparáveis em Cristo. Que Deus abençoe. E que você nunca mais esqueça disso. Você nasceu para ser imparável. Porque você tem um DNA original dentro de vocês. Obrigado, pastor, pelo convite. Deus abençoe. Obrigada.